Michel, vou dar uma informação, que é o seguinte, o Augusto Melo, ele tem esse problema dele, Marcelinho. Ele, para tomar uma decisão, a decisão que ele começa no verão, termina na primavera, para ele responder. É sempre semana que vem, semana que vem, semana que vem. Como tem sido assim. Até agora não apareceu o relatório lá da Ernst Young, o dia da transparência, era em abril, foi para maio, estamos já em julho. Nada. Ah, semana que vem vem um patrocínio novo aí. Nada. Ah, o técnico. Olha, o Ramon Dias aceitou sim. Ramon Dias abaixou, reduziu os valores sim, tá? Estava tudo ok. E aí o Augusto não deu mais sinal de vida. Foram atrás... Fala. Posso dar um nome para você aqui que eu estava falando pro Marcelinho, para ver o que você acha? São Paulo, o que você acha, São Paulo? Uma desgraça. Por quê? Uma desgraça. O que faltava é esse cara lá, velho. Vocês estão de brincadeira. Então vai lá você treinar o Corinthians, então, velho. Você está louco, velho. O São Paulo, pra mim, é um dos treinadores mais superestimados do futebol mundial. É um mala no dia a dia, um cara chato. Dizem que o vestiário dele é meio complicado, ainda, né? Que ele não tem treinador, velho. Olha de ideia que vocês querem dar. Ô, gente, presta atenção no negócio. Ramon Dias. Primeiro que nem elenco pra São Paulo e o Corinthians tem. Vocês têm que botar uma coisa na cabecinha de vocês, uma realidade. O time do Corinthians é muito ruim. Sim. Tá bom, mas... A situação do Corinthians é muito ruim. O Corinthians caminha para o seu segundo rebaixamento na história. Não é porque ganhou do Vitória ali. Né? O Corinthians tem 2 vitórias em 3 jogos. O time do Corinthians é ruim. Não tem dinheiro. Tem que trazer um treinador agora. O torcedor do Corinthians tem que ser realista e trazer um treinador que vá tirar o Corinthians do rebaixamento. Não tem planejamento futuro, não tem 2025, precisa resolver o problema já para a semana que vem. Ele já não escolheu o Carille? Ele não escolheu. Carille seria esse. Ele não escolheu o Carille. O problema do Augusto é esse. Conversa, resolve e não responde ninguém. Ontem eu tinha informação que era o seguinte, até o jogo contra o Cruzeiro, não sai técnico. Talvez anunciaria o técnico ou depois do jogo ou amanhã. E também uma pessoa falou para mim hoje que está esperando o meu para ganhar, porque tem esse treinador que está aí, como que é o nome do cara que eu esqueci? Rafael Larúcia. Quem? Rafael Larúcia. Que é da patota, que pode ser também que se ganhar é capaz de deixar o cara. Então o planejamento é esse, ganhou, fica. Não tem planejamento Corinthians, gente. Vocês querem falar em São Paulo, vocês querem falar... Gente, pelo amor de Deus, velho. Coloca o Lisca doido, então, lá 10 jogos. O Corinthians hoje, ano passado, é terra de ninguém, cara. Pô, então, é sério, pô, coloca o Lisca doido lá, então, no Corinthians, pra tirar o seu time da... Deixa eu te falar, velho. Olha... Mas beijo, olha só. Sim. O Fábio Carille é um cara que tem no Corinthians, ele escreveu uma página dentro da história do Corinthians. Os caras podem gostar ou não gostar. Sabe como é que funciona os bastidores? Mas ele foi tricampeão paulista com futebol horroroso. Ué, nós temos um futebol horroroso, não cair. Então ele tem um futebol horroroso, ser campeão e um futebol horroroso cair. Mas ele não é um cara ligado ao grupo político anterior? Não, o Andrés, por exemplo, não gosta do Carille. O Duílio não teve coragem de trazer uma hora o Carille por causa do Andrés. Entendeu? Mas ele treinou o Corinthians mais de uma vez, em 2 oportunidades com esse grupo mandando lá, não treinou? Sim, mas não era o Duílio, né? Não, mas era o grupo do Duílio, não é? Não era o Duílio. Quando o Duílio assumiu... Entre 2017 e 2019. Então, mas foi se eu não me engano, foi o Roberto de Andrade, não foi? Se eu não me engano, em 17. Não, mas é o mesmo grupo, não é? É, mas... Às vezes é o mesmo grupo. Tem subdivisões ali. É, o mesmo grupo, mas a sintonia não é a mesma. Mas como... Então, gente, vocês não... Falem em São Paulo. Sair Galhardo. Vocês estão de brincadeira, velho. O Corinthians perdeu um mosquito essa semana porque não pagou. Mas em cima disso aí... voltou. Não, mas ia perder, mas em cima disso que eu ia te falar. Por que os jogadores agora, bundão de entrar... Desculpa até expressando a palavra, mas pra mim é covardia. Fizeram tudo agora, tá caindo tudo em cima do Augusto Melo. 5, 6 meses. Tudo bem, se ele falou uma coisa, e não tô aqui passando pano nem defendendo, não. Porque eu sou imparcial, tá? Agora, o fundo de garantia atrasado, não sei quantos meses. Por que não fizeram lá atrás? Por que não fizeram toda essa situação lá atrás? Por que não foram pra cima lá atrás? Aí cai tudo agora. É coincidência? Não, isso é estranho. Isso não é coincidência, isso é sabotagem. Então, pô, é covardia isso. Então não são corintianos, é o interesse pessoal pra poder derrubar. Mas, Marcelinho, ninguém é corintiano lá dentro do Corinthians.
É um bando de aproveitadores, oportunistas. Essa é a verdade, velho. Quem é corintiano lá dentro, cara? Quem é corintiano lá dentro? Para com isso. Os caras estão lá, cada loucura que estão fazendo, tem 2 bi de dívida. As atrocidades que esses caras vêm cometendo anos e anos e anos. Votei no Augusto Melo. O Augusto Melo, até esse exato momento, só errou. Não acertou uma. Vai reconhecer o erro dele. Olha que bonito. Não, o time não bonito. Que bonito, ele reconheceu o mas erro. tudo bem, ó. Não, ele trouxe o Rubão. O Rubão fez toda a cagada, chegou e entregou o cara. Ele realmente chegou e falou assim, mas ele teve humildade pra poder falar, eu errei nisso. Agora daqui pra frente, me ajudem. Vão destruir ainda, vão afundar mais ainda. Então. Porque ele montou uma cúpula aonde, pô, só pegou traíra, só pegou os caras. Mas só pegou traíra, não. Eu avisei ele no dia da eleição. Você vai dar o futebol falou... na mão desse Rubão? Falei, o que você tem na cabeça, Augusto? Tá maluco, cara? Você tá maluco? Eu conheço o Rubão. Não vou falar mais nada, mas quer só falar de futebol? Rebaixou o Corinthians em 2007. Isso. O que ele fez? Quem é o Rubão para ele dar o futebol? Exatamente. Como é que um cara que assume a cadeira de presidente do Corinthians, dá o departamento de futebol na mão de Rubão e deixa tudo na mão dele? Eu soube. Você é mais bem informado que eu lá dentro. Que o Rojas perdeu por causa do Rubão. Sim. Não é mentira. Verdade. Que ele falou, avisa o financeiro que tem que pagar amanhã o cara, senão ele vai embora. E como é que você traz o mano, e aí falaram bota uma multa de 20 milhões e aí pra fazer o acordo, 13 milhões? Então... Aí o Carlos Miguel com 50, o produto é bom, você bota 4 milhões de euros. Então, porra, é sacanagem. Aí chega no começo do ano, tá vendo o burburinho do Cássio? Não precisa ser o cara mais inteligente de futebol no mundo. Chama o Carlos Miguel lá, fala, Carlos Miguel, vamos renovar o contrato agora. Ele não quis, o Carlos não quis. O Carlos não quis. Não, senhor. O Carlos não quis. Não, senhor. Você viu a última que foi? Tô te falando com conhecimento de causa. Eu tô te falando com conhecimento de causa. A última agora. Contrato de 5 anos. Sabe quando foi isso? 1 milhão e 200. Sabe quando foi? E 5 milhões. Não, logo na reta final agora. Sabe quando? Essa reta então eu te final. falo, porque terça-feira agora... 5 milhões de luva, 200 por mês. Terça-feira agora, essa terça, tem a entrevista exclusiva do Carlos Miguel pra mim. A única que ele deu no Benjamin Muti, no meu podcast. Vai essa terça. Que bom. Falou tudo. Falou? Sabe quando veio essa proposta? Um dia antes do jogo contra o São Paulo. Quando ele já tinha acertado tudo com o West Ham, com o Nottingham Forest. Então, na reta, lá atrás não. Vocês vão ver o que ele fala. Vocês vão ver o que ele fala. Então, a gestão do Augusto, ela é muito ruim. Mas o Augusto valoriza os anunciantes. Que anunciante? Que patrocinador? Então você vai de bet que até agora não dá para entender essa história. Não dá para entender como é que a Vai de Bet vai embora 5 meses depois, contrato milionário, Augusto com bonezinho, tudo que é programa. O Augusto vendeu uma expectativa que não existiu. Ele tinha que ter vendido uma realidade. Ele deveria ter assumido, Marcelo, e falar assim, gente, a situação do Corinthians é desesperadora, eu não vou prometer nada, nós vamos ter que ir pé no chão, entendeu? Vamos montar um time modesto, mas ele vendeu ao contrário. Patrocínio milionário. No meio do ano vou aumentar a arena para 60 mil. Por que o Corinthians não executa o contrato da Vai de Bet? Por quê? Não era um contrato de 3 anos? Qual o motivo? Até agora nada. Cadê o dia da transparência, Marcelinho? Nada. E essas contratações que ele faz que são absurdas, cara. Você mesmo falou Coronado 2 pau por mês. O Mateuzinho. 1.800. O Mateuzinho de graça. Mateuzinho de graça. De graça. Como é que uma semana depois custa 4 milhões e 600 de euros por 60%? E não rende nada, não joga. Eu não consigo entender, cara. Então, o Augusto pegou herança maldita? Maldita. Que os caras sabotam lá dentro, sabota na cara de pau. É horrível o que os caras fazem lá dentro. Porque quem conhece Corinthians sabe ver. E hoje, aquele impeachment do Augusto, quem vai ser presidente do Corinthians? Hoje, dentro do Parque São Jorge, não tem um nome. Que você fala, opa, tem uma esperança aí, vamos botar o cara aí. Quem? Tem. Destruíram o Corinthians. O Corinthians está no processo de destruição. Se a torcida do Corinthians... A minha esperança só é a torcida do Corinthians. É a torcida do Corinthians fazer algo. Ela se mobilizar. Porque se deixar na mão de todo mundo que está lá dentro do Parque São Jorge,
o futuro do Corinthians... A torcida pode fazer o quê? Mas, além do que torcer? Cara, não dá. Vai ter que fazer outras coisas. Tem que se mobilizar, vai ter que começar a agir de outra forma. Tem gente da torcida que está na política do clube. Se deixar na mão do jeito que tá, gente. O futuro não, o presente do Corinthians é sombrio. Mas o Corinthians agora vai ter uma injeção grande de dinheiro pelo contrato com a Liga Forte, certo? Provavelmente, parte dessa grana já foi utilizada para pagar o que estava atrasado de fundo de garantia, que foi motivado pelo pedido de rescisão do Mosquito, de outro menino da base, o Arthur Souza. Só que a justiça, num primeiro momento, deu ganho para o Corinthians, no caso do Mosquito. Só que eu acho que o Mosquito não tem mais clima para jogar no Corinthians, depois disso aí. Esquece, ele não vai ficar. O Corinthians vai dar um jeito de vender, tentar fazer alguma coisa. Ele jogou 7 partidas? Não estou falando da questão das 7 partidas, é o clima. O cara pediu mas se ele jogou a 7, eu não me lembro. Não sei se Porque se ele jogou a 7, não pode ir para nenhum clube no Brasil. Mas assim, quem vai levar o Mosquito? O Real Madrid? Tem. Se o Corinthians agir rápido, o Corinthians precisava de um cara, chegar um cara. Eu não sei se você gosta dele, mas olha só, se você trabalhou com ele. Como é que eu vejo que está atrasado, tá atrasado o direito de imagem? Você sabe, se atrasar 3 meses, você rescinde diretamente o contrato de trabalho. FGTS. E direito de imagem. E salário, direito de imagem, a justiça às vezes dá ganho pro clube. Não, o direito de trabalho. Eu não sou advogado, não. Perdoe, mas o direito do trabalhador é prerrogativa constitucional. Sim. Fundo de garantia e fundo de garantia, né? FGTS e imagem. Carteira e direito de imagem. Carteira, eles falam. Você rescinde diretamente o contrato de trabalho. Acabou. Como é que tá vendo que tá tudo errado? Não chega ali, dá um jeito. Os caras pagaram 5 milhões de dólares no Pedro Raul. 5 anos de contrato, 750 mil reais por mês no Pedro Raul. Fala pra mim, Marcelo, pode falar. Não, fraco. Quantos gols o Pedro Raul pode fazer no ano? Fraco. 4? Esquece. Aí você vai ter sua Marcelinho, quem contratou? Marcelinho, quem aprovou a contratação do Palácios, Marcelinho? Não fizeram exame de ressonância magnética no Palácios. Não, olha só. O Fábio, o médico que era anterior, aprovando, a doutora foi pra cima. Eu conversei com o doutor Joaquim Grava essa semana. Ela contestou e falou, não vou botar o meu CRM nisso porque está errado. Ele está lesionado. Tá vendo? Ele está lesionado. E ela brigou e tanto que ela chegou no Augusto Melo e falou, vou embora. Porque tá errado, ele tá lesionado. E contratar o cara é diferente. O Dinei chegou com o joelho arrebentado. O Dinei chegou com o joelho arrebentado, o Joaquim falou assim, eu garanto ele. Ah, mas eu garanto. Pô, foi decisivo nas finais, 98, jogou ainda e tudo, porque o médico tem conhecimento. Marcelinho, 8 dias depois da cirurgia do Palácio, mandaram o cara pra esteira pra correr. Você sabe disso? 8 dias meteram o cara pra correr na esteira, ele se estourou. Aí tiveram que ligar pro Joaquim Grava semana retrasada pra operar ele de novo. Mas quem era o médico-chefe pra deixar? Pedro Novi, na época. Isso aí. Então, quer dizer, você tira um cara que é o Joaquim Grava, que você pergunta pra boleirada aí, é uma sumidade em medicina esportiva, em cirurgia, em Foi lá olhar o Ronaldo, lembra? Foi lá olhar o Ronaldo, falou assim, ó, tem isso. Então me eu operei com ele, pô. Então o que eu quero falar pra vocês, o que eu quero falar, Nori, é o seguinte, a gestão passada, as passadas, uma desgraça. Agora, o que o Augusto Melo tá fazendo de bom? Por enquanto, nada. Então, e você fala com ele, Nori, é muito louco. Ó, semana que vem você vai ver, hein? Ou não é? Semana que vem você vai ver o que vai acontecer. É igual a padaria antigamente, fiado só amanhã. Qual é a solução pra isso aí? O Corinthians é maior que o Augusto, é maior que o Andrés, é maior que o do Willian, é maior que todos esses caras aí. Ou o cara decide que ele vai ajudar o Corinthians, pro Corinthians sobreviver, porque, cara, se o Corinthians não cai, você faz um planejamento legal para outra... O potencial de arrecadação do Corinthians é absurdo, cara. É absurdo. Então você arruma a casa. Você não vai zerar a dívida, que vai demorar para zerar a dívida. Mas você consegue equacionar a situação e montar um time no mínimo razoável para o Corinthians jogar. Agora, será que dentro da política, você foi conselheiro lá, dentro da política do Corinthians hoje, existe esse desejo ou tem cara que perdeu a eleição e quer ver a terra arrasada? Não, quem perdeu a eleição... Não é que quer ver a terra arrasada, porque quem perdeu a eleição deixou a terra arrasada. Não, mas ele quer que piore. Quem perdeu a eleição quer que piore. Então, e quem tá lá também... Não está muito preocupado com o Corinthians, que não querem que vire terra arrasada, também não estão preocupados com o Corinthians. Eles estão preocupados em si próprio. Em cargo, quero ser presidente, diretor aqui, diretor... Cara, o Corinthians, se você vê, de novo, se você vê a política interna do Corinthians, ela é tão ruim quanto o time, tá? O Corinthians vive um momento trágico dentro de campo, e trágico fora de campo. Ô, Michelito, o Alex Santana é um bom reforço?
Corinthians? Foi contratado. Cara, é muito em cima daquilo que você falou. Hoje, no mercado, não tenho nomes para que eu possa dizer assim, pô, contrata esse, contrata aquele como treinador, a mesma coisa. Cara, eu acho que o nome que vier pro Corinthians, ele tem que saber que é 880. Ou ele afunda junto, ou ele pode virar um ídolo que salvou o time. Bastos, Alex Santana é um bom reforço pro Corinthians? Hã? Mais ou menos. Não, mais ou menos é. Ou é ou não é. Como é que é mais ou menos? Ele pensou, quando o cara pensa... Bora, Michelito! Não. Mas ele, Tá vendo? Não dói. Mas por que você acha que não? Ele não estava jogando no Atlético. Hã? Ele não estava jogando no Atlético. Estava jogando no Atlético? Não estava jogando no Mas Atlético. quer trazer um jogador titular? O Corinthians vai trazer jogador titular do Atlético? Não é um mau Normal jogador, seria isso. mas não é esse jogador que... Cara, vendo a situação do Corinthians, a gente imagina outros nomes. Então, entendeu? Imagina outros nomes, não tem... Pra tirar o Corinthians dessa O situação. Hugo Souza é um bom reforço, goleiro? Goleiro? Cara... Sinceramente... Sim ou não? Não, porra. Pronto! Não é. Mas eu ia me explicar, mas não é. Eu ia me explicar. Então são os Porra, reforços... que é foda, nós jogamos bola aí de vez em São quando. os reforços... Falar mal dos caras. Não é falar mal dos caras. Mas não Você tá é, falando mal. Perguntando se é bom reforço ou não é. Como é que você vai arrumar um bom reforço pro Corinthians hoje? Quem é isso? que falou? Porra, Nori, Vem cá. obrigado. Ô, Nori. Como é que você vai arrumar? Obrigado, Nori. Ô, Nori, Pô, quem deu uma entrevista? ele faz umas perguntas pra mim que não dá, velho. Ah, amigo, aqui é assim, velho. Aqui é assim. Não, fica à vontade. Tá, Mas deixa eu falar um negócio pra você. É que você pergunta, você fala uma pergunta sabendo a resposta, pô. O André Cury veio aqui. O André Eu Cury não, veio eu aqui vou semana saber que você não passada. gosta do Alex Santana? Eu Não, vou saber. peraí, pô. Não, tecnicamente. Cara, ó, nós estamos falando de Corinthians. Não, mas eu vou Pô, responder o aqui, Nori. nós estamos falando de Corinthians. Vendo a situação do Corinthians, você me pergunta se é uma boa contratação. O Nori falou uma coisa que é verdade. Não estava jogando Atlético Paranaense. E aí? Quem falou a frase não fui eu, gente. Quem falou, vou trazer 4 reforços de peso, Na janela. não fui eu. Foi o presidente do Corinthians, o Augusto Agora. Melo. Então, de novo, ele vende uma expectativa, reforço de peso. O que é peso pra você e o que é peso pro Augusto Melo? Ah, vai, Hugo, é O André, peso? o André Cury veio aqui e falou que estava trazendo bons jogadores pro Corinthians semana passada. Você viu os nomes que ele falou? Você não ficou entusiasmado com os nomes que O ele falou? Maurício foi oferecido, o Corinthians não quis, foi Palmeiras. Pensa bem, O Wallace, eu não estou o Wallace, desmerecendo né? o Corinthians, Cruzeiro. hein, gente? Pelo amor de Deus. É a situação. O cara chega, uma oferta hoje. Não estou falando de grandeza de clube, que os dois são enormes. Mas você acha que o jogador não presta atenção nisso, gente? Chega uma proposta hoje do Palmeiras e do Corinthians, o cara vai pra onde? Mas quando foi oferecido ao Corinthians, não tinha proposta do Palmeiras. Uai, O Corinthians mas não depois quis. vem. Mas foi o que depois aconteceu vem. com o Wallace. O Wallace, né, que foi pro Cruzeiro? Sim. Foi. Teve uma proposta do Corinthians e uma proposta do Cruzeiro. Pra onde ele foi? Cruzeiro. Estão fugindo. Mas teve mesmo a proposta do Corinthians? Será que Foi que teve? falaram. Falaram, eu não sei. E outra coisa, Marcelinho, também não tenho nada contra. O Fabinho Soldado lá tá perdido, cara. Primeiro que ele não é um executivo do futebol. Não tenho nada contra o Fabinho Soldado. Estou falando profissionalmente. Ele não era diretor-gerente de futebol no Flamengo. O Augusto Melo trouxe ele ganhando 5 vezes mais no Corinthians. 5. Para ser gerente de futebol. Ele não tem experiência, cara. Ele não é um gerente de futebol. Então, mas quem que botou o nome do Fabinho Soldado pro Augusto Melo? Pergunta pro Marcelinho, ele sabe tudo, ele não essas quer coisas falar, que não você sei tem que por quê. saber. O Augusto Melo, você acha que o Augusto Aí. Melo entende alguma Quem- coisa? ele vai- de Não, empurra pra nós. não vou te falar. Ele empurra pra nós Ele mesmo. pegou você hoje pra matar a curiosidade dele, que ele quer saber empurra tudo pra que tá nós. acontecendo. Pode jogar que eu domino no peito. ó. Sempre dominou. Ó, o Fabinho Soldado, eu conheço o Fabinho Soldado, nós jogamos junto em 2002 no Japão. Sempre foi um cara muito sério, muito profissional e muito correto, certo? Ele fez os cursos, se qualificou e ficou um bom período do lado do Rodrigo Caetano no Flamengo. Estava ali pela base, subiu e ele tem um bom relacionamento com os atletas. Então, ele fala, ó, pode ou não pode. A é A, B é B. Para jogador, se você mentir e falar a letra C, já era. Já era, perdeu. A experiência, lógico, ele vem adquirindo, ele ficou no Flamengo. O Braz é muito amigo do Augusto Melo. E o Fabinho tem um bom relacionamento com o Lucha e com o Marcos Braz. A referência veio dali pro Augusto Melo. O Fabinho tem uma boa conversa, mas tipo assim, o Fabinho, ele não é aquele boleirão que o jogador gosta, que tá ali e tal. Ele é um cara sério. Agora, será que dentro do futebol determinados atletas aceitam isso? Como é que é o Alexandre Matos? Como é que é o Rodrigo Caetano?
Você tá fazendo uma Deixa eu fazer analogia. uma pergunta. O Corinthians pegando fogo. Na minha opinião, esse é o pior momento da história, tá? Sim. É muito pior do que 2007. Né? Eu acho que o Tecnicamente, de campo, de tudo. O tamanho do buraco do Corinthians hoje é preocupante, é perigoso. O Augusto também precisa parar toda hora com esse papo. Não, mas o Corinthians é gigante, o Corinthians é gigante. Mas os gigantes também caem. Deixa eu falar, cara, ele era o cara para trazer um cara inexperiente para dar o departamento de futebol do Corinthians. Eu entrevistei o Paulinho, que foi embora. O Paulinho falou, olha, o Fabinho me perguntava tudo todo dia. O Paulinho foi embora, gente, porque o Paulinho quer jogar bola. O Paulinho não quer ser gerente de futebol. Quem estava gerente de futebol no Corinthians era o Paulinho. Ele tá milionário, tá Não, tranquilo. não estou discutindo o dinheiro dele, sorte dele. Eu sei. Mas o Paulinho estava trabalhando muito mais como gerente de futebol que jogador. Era ele que estava resolvendo tudo. Por isso que o Antônio Oliveira não queria que ele saísse. Ou eu tô falando mentira? Não, mas aí o Antônio Oliveira fica jogado no jogador pro jogador coordenar. E assim, o jogador, quanto mais ele fala, ele mais se expõe. Não, mas ele, aí ele vai ter que dar uma dura, é ruim pra ele. Mas ele tava falando porque não tem hoje. O Corinthians não tem gente capacitada para tocar o departamento de futebol. Mas primeiro foi com o Rubão. O Rubão fez todo, estraçalhou tudo. E aí o Fabinho não. Tanto que o Fabinho agora tá mais recluso, ele tá na dele. Eu não tô defendendo, não. Ele tá na dele. Tá quieto aqui porque ele sabe que se chegar pra falar qualquer coisa, é bombardeio, vai ser a milhão. E o Corinthians é diferente de tudo. Não tem que ficar quieto, não tem que ficar recluso. Não tem que deixar. É diferente de tudo. Não tem que deixar Léo Maná da entrevista quando perde. E nem o Donelli. E o Donelli botar os moleques pra falar. Então, mas aí falta um cara que mande no futebol, que seja do futebol, abaixo do Augusto Melo, e quem tem as costas largas. Mas isso que eu acabei de falar, não tem. É isso que eu tô querendo falar. Não tem. Tem. No mercado tem cara assim. Não, tô falando o Corinthians não tem. Bom. E eu não vejo o Augusto com esse interesse. Porque se o Augusto tivesse interesse, primeiro ele não tinha colocado o Rubão. Depois ele não teria trazido o Fabinho Soldado. Então não tem, cara. É aquela história que a gente fala sempre aqui, ninguém votou no Augusto Melo. Os caras votaram contra o Duílio. Salve, fiel torcida corintiana. E a informação que saiu hoje é que o River Plate vai aí fazer uma proposta para o Rodrigo Garro, fiel. Olha só a situação do Corinthians, hein? Pode perder o seu camisa 10 na metade da temporada, né? A informação foi trazida pelo Benjamin Bach, começou a repercussão muito pelos torcedores e é uma coisa que preocupa muito a diretoria do Corinthians. Deixa a sua opinião nos comentários, se vocês acham aí se o Garro sair vai fazer muita falta para o Corinthians. Com certeza, né? Porque o Garro é muito... Então eu vejo alguns torcedores criticando ele, mas pelo menos ele corre. No último jogo marcou 2 gols, marcou no derby contra o Palmeiras de falta. Então o Rodrigo Garro merecia um time melhor. Essa é a verdade. O problema dele, ele é um bom jogador, porém está no time que não tem coletividade nenhuma e tecnicamente é muito fraco, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários sobre tudo que foi falado, tá bom? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perderem nada, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!